Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Você já sentiu como se fosse observado em silêncio? Como se alguém mais velho carregasse um segredo sobre sua vida? Já percebeu que enquanto muitos seguem caminhos comuns, você enfrenta dores, rejeições e batalhas que parecem muito maiores? Nada disso é acaso. Há um propósito maior moldando cada detalhe da sua jornada espiritual, e apenas quem foi verdadeiramente escolhido entende a profundidade dessa experiência. Nós, da comunidade O Despertar dos Escolhidos, sabemos que esse peso não é castigo, mas sim preparação. Talvez você já tenha sentido o peso de uma batalha espiritual, tenha buscado força na fé, se recolhido em introspecção e descoberto que sua resiliência emocional é muito mais forte do que imaginava. Tudo isso é sinal de uma transformação que vai além da lógica humana. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui vai provocar autoconhecimento, despertar sua intuição fortalecida e revelar porque sua vida é uma inspiração silenciosa que desafia o impossível. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o like e fortalecer essa comunidade, porque juntos seguimos despertando o que estava oculto e revelando o que muitos não têm coragem de falar. Há um segredo antigo que nunca foi revelado às multidões, mas que pulsa silenciosamente no coração daqueles que foram separados. Os escolhidos não são reconhecidos pelos títulos que carregam, mas pela marca invisível da sua espiritualidade. Enquanto os olhos comuns não percebem, existe sempre um olhar silencioso, uma presença mais velha, guardando cada passo e observando cada decisão. Esse segredo não é sobre grandeza exterior, mas sobre a grandeza interior que poucos compreendem. O segredo é que nada em sua vida foi coincidência. As lágrimas, os fracassos e até mesmo os silêncios foram peças de um mesmo quebra-cabeça espiritual. Você já percebeu que não se encaixava em lugares onde todos pareciam estar confortáveis? Isso acontece porque você não foi moldado para ser comum, mas para carregar um propósito maior. E esse propósito exige introspecção e autoconhecimento constantes. Ser um escolhido significa ser chamado para transformar realidades, mesmo quando você não entende a própria história. O homem mais velho que guarda esse segredo é a representação da sabedoria divina, que nunca precisou se justificar, mas sempre guiou em silêncio. Ele sabe que somente quem passou pela dor é capaz de conduzir outros à luz. Essa é a essência da inspiração verdadeira. Muitos perguntam por que a vida dos escolhidos nunca parece simples. A resposta é que a simplicidade não gera impacto, e o chamado é grande demais para ser explicado em termos comuns. Esse segredo é como uma chama que arde em silêncio, mas que queima tudo o que não está alinhado ao propósito. Quanto mais você tenta se conformar, mais percebe que sua alma pede algo maior. E o curioso é que esse segredo não pode ser contado em palavras simples. Ele é revelado pelo modo como você enfrenta a dor, pela forma como você se levanta, mesmo quando tudo parece perdido. Ele está escrito em suas cicatrizes, nas marcas invisíveis que a vida deixou, mas que hoje brilham como sinais de superação. Quem observa em silêncio sabe, você nasceu para quebrar padrões e ativar uma jornada espiritual que outros não ousaram começar. A verdade é que ninguém se torna escolhido sem ser forjado pela dor. A dor é a fornalha que transforma a fragilidade em resiliência emocional e vazio em fé inabalável. Quando todos pensavam que você iria sucumbir, algo dentro de você se recusou a desistir. Essa força não veio da lógica humana, veio da proteção divina que te manteve de pé. Os exemplos estão por toda parte. Enquanto outros buscavam atalhos, você foi obrigado a caminhar pelo deserto. Enquanto muitos colecionavam vitórias fáceis, você acumulava cicatrizes invisíveis. Essas cicatrizes se tornaram sinais da sua transformação. Elas são marcas que provam que a sua alma foi treinada em silêncio, diante de uma plateia invisível, onde apenas os céus aplaudiam. A vida dos escolhidos não segue manuais. Não existem mapas para as batalhas que você enfrentou, porque seu caminho foi projetado para criar um mapa novo. Você não apenas sobreviveu à rejeição, você aprendeu a transformar a rejeição em combustível. A cada queda, descobriu que dentro de si havia mais força do que imaginava. Essa
é a verdadeira jornada espiritual. Aprender que até a dor é uma professora. O curioso é que essa dor, que parecia um peso insuportável, foi exatamente o que moldou sua intuição fortalecida. É por isso que hoje você consegue discernir ambientes, sentir o que não foi dito e perceber o que muitos ignoram. Você carrega um radar espiritual que só nasceu porque você já enfrentou as piores tempestades da alma. Esse é o tesouro escondido atrás da dor. E se você está ouvindo isso agora, entenda, sua dor nunca foi desperdício. Ela foi a oficina onde Deus esculpiu a sua história. Enquanto o mundo aplaudia conquistas superficiais, você estava sendo treinado para vitórias que ninguém ousa sonhar. Sua dor não te destruiu, ela te reconfigurou. E o resultado é que você carrega hoje uma força que não pode ser explicada, apenas experimentada. A rejeição nunca foi acaso, foi sempre estratégia. Aqueles que você amava se afastaram não porque você era indigno, mas porque sua presença não cabia nos espaços que eles ocupavam. A rejeição foi o modo de Deus proteger o seu chamado. É duro entender isso no momento em que dói, mas quando a poeira baixa, percebemos que cada porta fechada foi, na verdade, um ato de proteção divina. Pensien Jose, rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. Para os olhos humanos, aquilo era tragédia. Para os olhos de Deus, era estratégia. Assim também aconteceu com você. Cada vez que foi rejeitado, foi colocado em uma posição onde sua espiritualidade poderia florescer sem contaminações. Era um chamado silencioso para aprender a confiar somente na fonte da vida. O que muitos chamam de fracasso, você está aprendendo a chamar de realinhamento. A rejeição não te diminuiu, enquanto outros se contentavam em permanecer em lugares de conforto, você foi empurrado para lugares de crescimento. E é justamente nesses lugares de dor e silêncio que você descobre a verdadeira transformação. Rejeição é o instrumento que corta os laços que não servem mais. Ela força você a olhar para dentro, a mergulhar na introspecção e a perceber que sua identidade nunca dependeu da aceitação dos outros. Foi nesse espaço solitário que sua fé se enraizou, porque você aprendeu a depender apenas daquilo que não pode ser tirado de você. E quando você olha para trás, percebe que a rejeição nunca foi o fim. Foi o começo de uma nova etapa da sua jornada espiritual. O homem mais velho que observa em silêncio sabia disso o tempo todo. Ele sabia que cada não que você ouviu era uma preparação para um sim muito maior, que ainda estava sendo preparado nos bastidores do invisível. Existe uma guerra acontecendo muito antes de você acordar e muito depois de você dormir. Essa guerra não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis que tentam confundir sua mente e apagar sua luz. Os escolhidos vivem constantemente nessa arena espiritual. O que parece azar para os outros, você já entendeu que são ataques direcionados à sua missão. A maior batalha não acontece fora, acontece dentro. É na mente que as vozes tentam se infiltrar, plantando dúvidas, medos e sentimentos de incapacidade. Já percebeu como muitas vezes você vence crises externas, mas sente um peso inexplicável por dentro? Isso é reflexo da guerra invisível que tenta roubar sua paz. E justamente aí é onde sua resiliência emocional se fortalece. O segredo para vencer essa guerra não é fingir que ela não existe, mas aprender a lutar com armas espirituais. A oração, a fé e a introspecção se tornam como escudos invisíveis que mantêm sua alma protegida. São atitudes simples, mas que desarmam inimigos que nunca poderão ser derrotados com armas humanas. Esse é o poder da espiritualidade prática. Muitos não entendem como você ainda está de pé. É porque eles não viram os momentos em que sua alma quase desmoronou, mas foi sustentada por uma força maior. Eles não ouviram as orações silenciosas que você fez de madrugada, nem viram as lágrimas que se tornaram sementes de superação. Essa é a realidade de quem vive uma batalha espiritual constante. E cada vez que você vence essa guerra invisível, sua alma se fortalece ainda mais. O homem mais velho, que observa em silêncio, sabe que você não luta apenas por si mesmo. Você luta por gerações, luta por libertação,
luta para reescrever histórias que estavam presas em correntes espirituais. E isso é apenas o começo do que ainda será revelado. Se até aqui essa mensagem já tocou algo profundo dentro de você, quero te pedir uma contribuição especial para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. Logo abaixo do vídeo você encontra a opção Valeu, e ao clicar nela, você ajuda o canal a se manter vivo e alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. E enquanto você fortalece essa comunidade com esse ato de generosidade, se prepare, porque o que vamos revelar na próxima parte vai mexer ainda mais com a sua visão sobre o seu propósito e sobre a força invisível que sempre te acompanhou. Poucos entendem que o maior milagre não foi sobreviver às perdas, mas manter a mente em equilíbrio, enquanto tudo parecia desmoronar. Em meio às confusões emocionais, às manipulações e aos jogos de aparência, você conseguiu preservar sua essência. Isso é um sinal claro de que existe em você uma força espiritual que transcende a lógica. Sua resiliência emocional foi o escudo invisível que te protegeu. Manter a sanidade enquanto o caos ao redor parecia gritar foi um dos maiores desafios da sua jornada espiritual. Enquanto muitos se perderam em meio a vozes confusas, você aprendeu a se aquietar e a escutar o sussurro divino. Essa capacidade de ouvir no silêncio é uma prova da sua intuição fortalecida. Ela não apenas te manteve inteiro, mas guiou cada passo em meio ao labirinto. As pessoas não viram as madrugadas em que você se questionava, nem os dias em que sorria por fora, enquanto por dentro carregava um peso insuportável. Manter a fé diante de tanta incerteza exigiu coragem, além do natural. Você não apenas sobreviveu à confusão, mas construiu dentro de si um espaço sagrado onde a espiritualidade se tornava a resposta. Esse equilíbrio não veio sem preço. Ele foi conquistado em lágrimas, em orações silenciosas e em escolhas difíceis. Enquanto muitos buscavam anestesiar a dor com distrações, você aprendeu a encará-la de frente. E esse enfrentamento fez nascer dentro de você uma força que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Essa força é o testemunho vivo de uma transformação profunda. É exatamente essa sanidade preservada que te habilita a caminhar adiante. O homem mais velho que observa em silêncio sabia que, se sua mente fosse preservada, tudo o mais poderia ser restaurado. É por isso que hoje você está pronto para compreender que sua missão não é apenas pessoal. Você foi separado para encerrar ciclos que atravessaram gerações. Ser um escolhido nunca foi apenas sobre sua vida individual. Desde o início, sua alma carregou o peso de histórias que não começaram em você. Cada dor, cada silêncio e cada conflito ecoava como parte de um ciclo que se repetia em sua família e em seu ambiente. Você percebeu cedo que algo não estava certo, que padrões de dor estavam sendo normalizados, enquanto muitos aceitavam como tradição. Você sentia, em sua introspecção, que esses ciclos não pertenciam ao seu destino. O que todos chamavam de normal, para você soava como prisão. E essa percepção não era acaso. Era o despertar do seu propósito maior, que desde cedo te chamava para ser a voz que diria, basta. Essa voz rompeu com pactos silenciosos. Quebrar ciclos é como lutar contra correntes invisíveis. É enfrentar críticas, resistências e até acusações de rebeldia. Mas no fundo todos sabiam que sua presença representava mudança. Você não veio para perpetuar a dor, você veio para transformá-la. E essa superação de desafios é o sinal de que você foi separado para algo maior. Cada vez que você escolheu verdade em vez de silêncio, autenticidade em vez de máscaras e cura em vez de repetição, você quebrou correntes antigas. Essas decisões exigiram fé e coragem sobrenatural. Elas não apenas mudaram a sua vida, mas alteraram o destino de todos que vierem depois de você. Essa é a força de uma jornada espiritual genuína. O homem mais velho sabia que você seria a chave que encerraria capítulos que já duravam gerações. Ele observou em silêncio enquanto você caminhava contra a corrente. E mesmo sem perceber, você se tornou a resposta de orações
feitas há muito tempo. É por isso que o ciclo termina em você. E agora, o que começa é um tempo de construção. Muitos acreditam que o isolamento é sinal de fraqueza, mas para os escolhidos, ele é sinal de estratégia. Quando você se viu sozinho, não era abandono, era preparação. O céu não permitiria que sua essência fosse corrompida antes de estar pronta. Por isso, o silêncio ao redor não foi rejeição, foi proteção divina. Foi na solidão que sua alma aprendeu a ouvir com clareza. Enquanto outros se distraíam em multidões, você mergulhava em autoconhecimento. Foi nesse espaço oculto que sua intuição fortalecida cresceu e se tornou sua bússola. Ali, sem interferências externas, você aprendeu a distinguir a voz da verdade das vozes que confundem. Esse isolamento não é confortável, mas é necessário. Ele separa quem você é de quem esperam que você seja. Ele limpa os ruídos e fortalece a espiritualidade. Os maiores homens e mulheres da história também foram retirados do comum antes de serem revelados ao mundo. Você está vivendo o mesmo processo. E enquanto você se sentia esquecido, estava sendo cuidado. O homem mais velho sabia que certas conversas não deveriam chegar até você, que certas influências poderiam contaminar seu chamado. O isolamento foi a escola onde você aprendeu a ser inteiro em sua própria presença. Foi ali que nasceu a sua resiliência emocional. Hoje, você já entende que o isolamento não foi castigo, mas consagração. Foi a prova de que você carrega algo raro demais para ser exposto cedo demais. E agora que você saiu do silêncio, percebe que a solidão foi apenas o prelúdio de uma revelação maior. Uma revelação que só pode ser sustentada por quem já aprendeu a ser inteiro no vazio. Carregar um propósito maior nunca é leve. Pelo contrário, é um fardo que exige maturidade espiritual para não esmagar quem o carrega. Você já se perguntou por que a vida te exigiu tanto, mesmo quando parecia injusto? É porque a missão que repousa sobre você é grande demais para ser entregue a qualquer um. Esse é o peso de ser escolhido. O propósito maior não busca conforto, busca transformação. Ele não se contenta em manter as coisas como estão, ele exige rupturas e reconstruções. É por isso que sua vida sempre foi marcada por desafios constantes. A superação de desafios se tornou parte da sua identidade, porque sem ela você não teria musculatura espiritual para suportar o chamado. Esse peso não vem para destruir, mas para treinar. É um lembrete constante de que a sua vida não é apenas sobre você. Cada lágrima e cada cicatriz carregam sementes que irão florescer em outros. Esse é o verdadeiro impacto de quem vive uma jornada espiritual. Gerar frutos que não se limitam ao próprio destino. E embora muitos não compreendam, você carrega dentro de si uma força que inspira e incomoda ao mesmo tempo. Ela inspira porque prova que o impossível pode ser vencido. Ela incomoda porque revela a falta de coragem daqueles que preferiram se calar. Essa é a marca de quem vive pelo propósito maior e não por reconhecimento humano. O homem mais velho que observa em silêncio sempre soube que você suportaria o peso. Ele sabia que as quedas não seriam finais e que a dor não seria sua derrota. Ele sabia que ao carregar esse propósito, você abriria caminho para muitos. É por isso que agora começa a compreensão de que sua vida não é acaso, mas sim contrato espiritual. Antes mesmo de você nascer, já havia um contrato firmado em silêncio. Sua alma disse sim a uma missão que ultrapassa a lógica humana. Esse acordo não foi escrito em papéis, mas selado em dimensões espirituais que apenas os escolhidos compreendem. É por isso que desde cedo você sentiu que a vida não te tratava como aos demais. Você foi colocado em batalhas antes mesmo de estar pronto, porque já carregava preparo invisível. Esse contrato explica por que os ataques começaram cedo. Eles não eram aleatórios, mas direcionados ao que você representava. Sua vida sempre foi marcada por provações que pareciam injustas, mas que revelavam a grandeza do que estava por vir. Essa é a marca de quem carrega um propósito maior, que o inimigo tenta impedir antes de florescer. E mesmo assim, você permaneceu de pé. Nada do que você passou foi em vão. Cada rejeição e cada silêncio foram ensaios de uma missão que não pode ser adiada. Você foi treinado para suportar cargas que esmagariam outras pessoas.
Isso não é sorte nem azar, é a assinatura do seu contrato espiritual, que confirma sua identidade como alguém preparado para a superação de desafios. Esse contrato é o que mantém sua fé acesa quando tudo parece desmoronar. Ele sussurra que existe mais, mesmo quando a realidade grita o contrário. É por isso que você nunca se contentou com pouco, nunca aceitou viver como se fosse comum. Você nasceu com sede de algo que os outros não compreendem. Essa sede é o eco do seu pacto invisível. O homem mais velho que te observa em silêncio conhece esse contrato desde o início. Ele sabia que sua alma tinha aceitado uma missão que poucos teriam coragem de abraçar. Ele não interfere, porque sabe que cada batalha é parte da ativação desse chamado. Sua vida não é acaso. Sua vida é cumprimento de um acordo firmado antes do tempo. Desde cedo você percebeu coisas que outros ignoravam. Onde todos viam harmonia, você sentia dissonância. Onde todos acreditavam em máscaras, você enxergava intenções. Esse dom não foi aprendido, foi despertado. É a prova de que sua intuição fortalecida é parte fundamental do seu chamado. Você não vê apenas pessoas, você vê sistemas espirituais. Esse discernimento muitas vezes te fez sentir deslocado. Você sabia que algo estava errado, mesmo quando ninguém admitia. Isso trouxe dores, porque sua clareza incomodava os que preferiam viver na ilusão. Você já foi chamado de exagerado ou paranoico, mas o que realmente acontecia era que sua visão ia além do que os olhos humanos podiam suportar. Enxergar além é uma responsabilidade. É carregar a tarefa de revelar verdades que muitos evitam. É sentir que sua presença expõe realidades escondidas. Essa sensibilidade não é fraqueza, mas uma arma espiritual. Ela protege, guia e fortalece. Ela é parte da sua espiritualidade, sinal de que sua alma foi treinada para resistir ao engano. Esse dom não é fácil de carregar. Ele te isolou em muitos momentos, porque poucos sabiam lidar com sua clareza. Mas o mesmo dom que afastou alguns, trouxe proteção contra armadilhas que poderiam ter te destruído. Ele te permitiu atravessar situações com firmeza, sem ser enredado em mentiras. Esse discernimento é um dos maiores sinais do seu crescimento espiritual. O homem mais velho que observa em silêncio nunca precisou explicar o porquê. Ele apenas deixou que você sentisse e no sentir descobrisse. Ele sabia que seus olhos espirituais precisariam ser treinados em silêncio, até que chegasse o momento de revelar ao mundo aquilo que só você foi capaz de enxergar. Sua vida é como um espelho que reflete não apenas quem você é, mas quem os outros evitam ser. Sua autenticidade expõe a falta de verdade em quem prefere viver de aparências. É por isso que sua presença incomoda. Você não precisa falar "basta existe", e isso já é suficiente para revelar. Esse é o peso e também a força de ser escolhido. O incômodo que você causa não é sobre você, mas sobre os outros. Eles veem em você a coragem que não tiveram, a transparência que nunca sustentaram e a fé que preferiram negar. Isso gera resistência, críticas e até rejeição, mas a verdade é que você é um lembrete vivo de que a transformação é possível. Sua vida é um convite silencioso para a mudança. Esse espelho é perigoso para quem ama a ilusão, mas para os que buscam verdade, ele é libertador. Sua caminhada, marcada pela dor e pela superação de desafios, se torna uma inspiração para quem deseja sair das sombras. Esse poder não é exibicionismo, é fruto da sua jornada espiritual. Você já notou como algumas pessoas se afastaram sem explicação? Isso aconteceu porque sua presença exigia delas uma revisão de si mesmas. Elas não estavam prontas para encarar a própria verdade. E embora isso doa, é uma prova do impacto que sua vida carrega. Seu brilho não apenas ilumina, ele expõe o que estava escondido. O homem mais velho que observa em silêncio sabia que você seria esse espelho. Ele sabia que sua luz, mesmo discreta, revelaria o que muitos tentaram esconder. E é por isso que sua caminhada incomoda tanto, porque ela não apenas mostra quem você é, mas mostra quem os outros poderiam ser se tivessem coragem de despertar. Existe um ponto na jornada do escolhido em que algo dentro dele se rompe. Não é um rompimento de destruição, mas de libertação. É quando ele percebe que não precisa mais da aprovação de ninguém.
Esse é o nascimento da liberdade interior, a revolução silenciosa que torna impossível ser controlado pelas expectativas externas. Você já viveu esse momento em que decidiu ser inteiro, mesmo que isso custasse aceitação? Essa decisão transformou sua alma. Foi o instante em que sua espiritualidade deixou de ser uma prática externa e se tornou essência. Você não busca mais aplausos, você busca alinhamento. Esse é o marco da verdadeira transformação. A liberdade interior assusta quem se acostumou a viver preso em correntes invisíveis. Eles não entendem como você segue confiante, sem depender de suas opiniões. Eles não compreendem como você avança sem precisar de permissão. Isso é o resultado de um coração que aprendeu a andar pela fé e não pela validação dos outros. Esse estado de autonomia não é arrogância, é maturidade espiritual. Ele nasce do autoconhecimento, da introspecção e da certeza de que você responde a algo maior que as vozes humanas. É uma revolução silenciosa, mas poderosa. Ela não grita, mas transforma atmosferas. Ela não se impõe, mas liberta. O homem mais velho que observa em silêncio sabia que você precisaria chegar a esse ponto. Ele sabia que só poderia confiar grandes responsabilidades a quem não fosse controlado por elogios, nem destruído por críticas. Sua liberdade interior é a prova de que você está pronto para viver plenamente o seu propósito maior. Todo escolhido carrega sinais que não podem ser ignorados. Eles se manifestam de formas diferentes, mas sempre revelam um traço inconfundível. Talvez você tenha sentido desde cedo que era diferente, como se não se encaixasse nos lugares comuns. Esse desconforto não era rejeição, era sinalização espiritual. Você foi marcado para uma missão maior. Esses sinais se expressam em forma de sensibilidade aguçada, sonhos proféticos ou até uma inquietação constante com a vida comum. Você nunca conseguiu aceitar viver como se fosse apenas mais um. Isso porque dentro de você existe um chamado que insiste em despertar. É a marca que o distingue em meio à multidão. O sinal dos escolhidos incomoda os que vivem na superficialidade. Eles não compreendem porque você não se conforma com pouco, porque não aceita enganos ou porque não consegue ser indiferente. Essa diferença não é defeito, mas identidade. Sua singularidade é a prova de que você foi separado para algo maior. Cada pessoa escolhida carrega também um peso. Esse peso não é castigo, mas treinamento. É como se a vida testasse sua resistência, preparando-o para suportar responsabilidades que outros não suportariam. É nesse processo que você aprende a carregar não apenas suas dores, mas também a missão de trazer esperança a outros. O homem mais velho que te observa conhece todos esses sinais. Ele sabe que o desconforto que você sente é na verdade a preparação para o despertar. Ele observa não para te julgar, mas para garantir que os sinais não sejam sufocados. Eles precisam florescer, porque sua vida é um testemunho vivo da ação divina. Chega um momento em que os escolhidos não conseguem mais ignorar o chamado. Esse é o despertar da consciência espiritual, o instante em que a alma se abre para realidades maiores. Você percebe que não foi colocado neste mundo apenas para sobreviver, mas para cumprir uma missão que transcende sua própria história. Esse despertar não acontece de uma vez, mas em camadas. Cada dor, cada vitória e cada silêncio revela um pedaço do que estava escondido. É como se véus fossem sendo retirados, até que sua visão se torna clara. Você compreende que sempre foi acompanhado e que suas lutas tinham um propósito além do aparente. O despertar espiritual transforma completamente sua forma de viver. Você deixa de ser refém do medo, porque entende que existe uma mão invisível te guiando. Você deixa de buscar apenas respostas, porque percebe que a maior resposta já habita dentro de você. É a certeza de que você é guardado, chamado e enviado. Esse processo não elimina os desafios, mas muda sua forma de enfrentá-los. Você passa a enxergar cada dificuldade como parte de um treinamento. Sua fé deixa de ser apenas crença e se torna convicção. É nesse momento que sua identidade como escolhido se solidifica.
e você passa a viver de acordo com ela. O homem mais velho sabia que esse momento chegaria. Ele aguardou em silêncio, porque o despertar só poderia acontecer de dentro para fora. Agora que você percebe quem é, nada pode apagar essa verdade. Sua consciência espiritual é a chave que abre portas para um propósito eterno. Você já percebeu que nada do que viveu foi por acaso? Cada lágrima, cada perda, cada vitória silenciosa moldaram a pessoa que você é hoje. Tudo fazia parte de uma preparação para algo muito maior. Você foi observado em silêncio, mas nunca foi esquecido. Essa é a marca dos escolhidos. Agora é tempo de aplicar o que você aprendeu. É tempo de viver com intencionalidade, sabendo que sua jornada inspira e transforma. O que você fará a partir daqui será a resposta ao chamado que sempre ecoou dentro de você. A responsabilidade é grande, mas a recompensa é ainda maior. E eu quero te fazer perguntas diretas. Até quando você vai ignorar o chamado que está diante de você? O que mais precisa acontecer para você aceitar que não nasceu para viver uma vida comum? O quanto você está disposto a se levantar agora e assumir o seu verdadeiro propósito? Se você deseja continuar nessa jornada, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe nos comentários o que mais falou com você neste vídeo. Essa comunidade é um espaço de fortalecimento e a sua participação ajuda a despertar ainda mais pessoas. A transformação já começou dentro de você. Agora, a escolha é sua. Seguir vivendo como se fosse mais um, ou despertar para o chamado invisível que sempre esteve ao seu lado.